Pois é, além da fala do vice-presidente da República, o Congresso é quem aguarda o anúncio desse domingo sobre medidas alternativas à alta do IOF. O nosso entrevistado agora é o deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, vice-líder do governo na Câmara. Tudo bem, deputado? Como vai? Bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan, deputado. Boa noite a você, Tiago. Boa noite aos nossos internautas, telespectadores. Vamos tratar dessas questões, não só de fiscal, tratar também de IOF, vamos tratar do assunto que domingo terá a reunião do ministro Haddad com todos nós para poder propor esse ajuste que todos nós desejamos. Pois é, deputado. O senhor que ano passado falou muito com a gente sobre a reforma tributária, o senhor conhece muito bem todos esses meandros das contas públicas também. Eu pergunto para o senhor o seguinte, qual que pode ser a saída que o governo deve apresentar nesse fim de semana? Inclusive o senhor tem um projeto que fala sobre tributação linear, que isso poderia ajudar a evitar essa alta do IOF. Como é que isso na prática se daria? Acho que é importante explicar, deputado. Vamos lá, um dos pontos que está sendo estudado é exatamente a diminuição, não é extinguir o incentivo fiscal. Os benefícios tributários, que hoje montam aproximadamente 790 bilhões, o ministro Haddad já falou em 800, mas eu estou acrescentando no meu projeto de lei, já apresentado, os benefícios financeiros e creditícios. Portanto, são mais 150 bilhões de reais, além dos 800 já relatados pelo ministro Haddad e pelo secretário da Receita, Barreirinhas. Então, 800 com 150 são 950 bilhões. Eu, entretanto, interpreto que seria muito difícil você eliminar os 120 bilhões de benefícios da microempresa, como também muito difícil você eliminar os 30 bilhões da Zona Franca de Manaus, até porque tem um princípio constitucional. Então, são 150 bilhões que eu acho que deve ser retirado desse cálculo, aí a gente volta para os 800. E aí propõe o seguinte, 5% em 2025 e mais uma outra diminuição de 5% em 2026, fazendo os 10%. Agora, com um detalhe, não será flat, ou seja, 10% para todo mundo. O que eu digo no projeto de lei é o seguinte, que competirá ao Ministério da Fazenda fazer uma análise setorial, saber quem é que está aumentando a sua produção, aumentou o nível de emprego, aumentou inclusive a arrecadação de tributos, e aí você vai observar quem foi realmente beneficiado e se desenvolveu com incentivo, neste caso você diminuiria menos, e aqueles que não apresentaram nenhum resultado, diminuiríamos mais. Portanto, aquela exigência de 10% flat que o Ministério da Fazenda, inclusive, tem uma resistência muito grande, eu, como secretário da Fazenda aqui do Estado do Ceará, cortei flat, mas eu compreendo a dificuldade, é por isso que estou apresentando de maneira diferente. E os números finais? Então, 790 bilhões, 10% a menos, eu estou falando de 79 bilhões de reais. E a gente resolve não só o problema de 2025 e 2026, mas você resolve um problema estrutural do Brasil para os próximos 5 anos, pelo menos. Então, essa é uma contribuição que nós estamos dando, isso com certeza já chegou no âmbito do Ministério da Fazenda, e a gente espera, obviamente, que outras medidas virão, mas é uma contribuição inequívoca para resolver esse problema fiscal brasileiro. Deputado, perguntas dos nossos comentaristas, começando aqui por Dora Kramer. Dora? Eu queria deixar os números de lado e ir para o conceito, né? O senhor é do partido PDT, que é da base do governo, mas daquela base mesmo, de verdade, não é daquela base que é mais ou menos, né? Eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, nessa reunião de domingo, o governo, eu tenho a impressão que está num dilema, porque ele não pode apresentar medidas tão doces que desagradem ao Congresso, né, que não passem pelo Congresso, mas também nem tão amargas que afetem a popularidade do presidente Lula. E vai ter que ficar no meio termo ali, se equilibrar. Como é que o senhor acha que o governo deve transitar nesse meio termo, se é que o senhor concorda que o ministro Haddad vai ter que caminhar aí por uma corda bamba pelo meio? Veja, primeiro eu compreendo que o ministro Haddad já bloqueou
30 bilhões de reais, 10 de bloqueio e 20 de contingenciamento. Aliás, é bom explicar aos nossos internautas, muitos e-mails do meu gabinete, o que é bloqueio e contingenciamento, não é a mesma coisa. Contingenciamento, só para poder traduzir um pouco isso para os nossos telespectadores e internautas, é quando a receita da União, a perspectiva dela para o final do ano, ela é menor do que aquela prevista no orçamento. Então, você diminui despesa para não alterar a meta de resultado primário. Bloqueio é outra coisa. Bloqueio, no Brasil, nós temos o arcabouço fiscal, que é uma segunda regra, a primeira da lei de responsabilidade fiscal. Essa da lei do arcabouço, que diz assim, a despesa não pode ser maior do que 70% da receita corrente líquida. Então, quando a despesa ameaça ficar maior do que os 70%, aí você bloqueia a despesa. Resumo, bloqueio é pelo lado da despesa, contingenciamento é pelo lado da receita. Portanto, o que é que o ministro Haddad, suponho eu, deve trocar ideias, portanto, conosco no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É o seguinte, ele precisa de alternativas para compor esse adicional de 40 bilhões, 39 bilhões, que ainda estão em aberto. Tem toda essa discussão do IOF, que poderá ser minimizado. Eu, pessoalmente, não acredito que o decreto do IOF inteiro seja retirado. Mas alguns pontos, com certeza, serão negociados se alternativas sejam apresentadas. Eu comentei aqui uma delas. Por que, Dora? Por que eu não acho tão preocupante? Primeiro, se uma empresa tem 10% de incentivo e tirar 10%, vai ficar com 9%, ou seja, o benefício ela continua tendo, ela continua operando com esse valor quase que integral e que, portanto, se há uma cobrança dos empresários para o governo cortar seus gastos, nós estamos falando aqui de 950 bilhões de reais. Eu acho que é uma contribuição pequena que pode ser dada, e, obviamente, cada setor vai ter o seu grito. Eu acho que é isso que você está querendo também falar aqui, e eu acredito que nessa proporção muito pequena nós não tenhamos dificuldades para aprovar isso no Congresso Nacional, além das outras que estão por vir. E é essa discussão que eu quero, portanto, quiser aprofundar aqui nesse exato momento. Deputado, pergunta agora de Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, vou falar um pouco sobre a questão política. O governo, tivemos agora nos últimos dias algumas pesquisas que apresentaram resultados ruins para o governo, para a popularidade do governo. O governo muitas vezes tem vocalizado que existe alguma dificuldade de comunicação, de que talvez o governo não esteja comunicando bem os seus feitos. Do ponto de vista político, a gente tem percebido alguns desacertos, talvez, entre o governo e o legislativo. Esse caso do IOF talvez possa ser ali uma falha de comunicação, talvez tenha faltado dialogar um pouco com o legislativo, enfim. Na sua visão, a que se deve esses baixos índices de aprovação do governo nessas pesquisas recentes? O governo tomou, ultimamente, medidas que eu acho que ainda não fizeram efeito no âmbito da população. A redução do custo da energia elétrica para 60 milhões de brasileiros, isso não apareceu. Você reduzir, não está no bolso das pessoas. O projeto de isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5 mil e diminuição do imposto de renda de quem ganha até 7 mil, até isso o governo comunica bem. Na cabeça das pessoas é só 5 mil. Não é verdade, isso se estende até 7 mil reais. Portanto, tem projetos que impactam diretamente o bolso da população. O próprio processo inflacionário, ele deve ter uma migração para baixo, até a partir de outubro, novembro, toda a população brasileira vai sentir isso. Agora, tem comunicação sim. Por exemplo, há uma crítica ao governo que ele é perdulário, que ele gasta demais. Ele não sabe nem dizer que de 2023 para 2024, a despesa primária sobre PIB, que era 19,7%, caiu para 18,6%. Ela caiu, inclusive, em valores, de 2 bilhões e 560 para 2 bilhões e 545. Ninguém diz isso. O resultado primário, que o mercado tanto cobra, olha, isso é um absurdo, o governo gasta demais, teve um déficit de 228 bilhões em 2023, teve 11 em 2024, pelo Conselho do Tesouro,
ou 42 pelo Conselho do Banco Central. Reduziu, não aumentou. E isso nada tem afetado, portanto, a taxa de juros. E aí vem a minha conclusão. O maior problema da política fiscal brasileira é a política monetária. Porque se você decompuser o aumento de 1 trilhão da dívida pública brasileira em 2024, esse ponto eu pondero para a gente realmente repisar ele. Quando a gente recompõe esse 1 trilhão de aumento, você vai ter 42 de déficit primário, 45 de câmbio e 930 do pagamento de juros da dívida. E o Brasil não vai se sustentar com isso. Eu compreendo que temos que eliminar o déficit primário, correto, mas se a gente continuar aumentando a dívida pública brasileira em 950 bilhões de reais, não há fiscal, não há resultado primário positivo que alcance o pagamento desse patamar da dívida pública brasileira. Por fim, como é que pode a Argentina, que deu um calote na dívida pública, um calote há alguns anos atrás, ela tem a taxa de juro nominal mais alta que o Brasil, mas a taxa de juro real, ou seja, quando você desconta a inflação, ela paga menos que o Brasil. Então tem alguma coisa no modelo do Banco Central, não é essa discussão de baixar a taxa de juro na porrada e tal, não é isso, até porque eu digo para os meus alunos, a gente tem que discutir isso muito tecnicamente. Mas não faz sentido o Brasil pagar esse tamanho de taxa de juro real, porque isso vai criar problemas de sustentabilidade intertemporal da dívida pública ao longo dos anos. Deputado, de forma muito breve, em relação à CPI ou CPMI do INSS, o senhor acha que, o senhor é da bancada governista, o senhor acha que é possível evitar ou o governo vai, de uma certa maneira, tentar participar nos postos-chave dessa CPMI, se o senhor, claro, pessoalmente acredita que vai ou não vai ser instalado, se vai ser instalado agora no fim do mês? Não, eu acredito sim que deva ser instalado. A resistência era porque o escopo da CPMI estava muito centrado em 2023 para frente, quando, na realidade, o problema do INSS começou em 2017, 2018. E o grande aumento foi de 19 a 22, quando ela saiu de 200 milhões para 706 milhões em 2019, para 706 milhões em 2022. Aí se diz o seguinte, não, mas saiu de 706 para 1 bilhão e 300 em 2023. Tudo bem, vamos avaliar, portanto, tudo. Como é que isso se originou? Né? As 11 associações que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, 10 delas foram aprovadas até 2022, com esses 706 milhões de desvio. Portanto, temos que apurar, sim, prender todo mundo que trabalhou nesse sentido. Eu só acho, obviamente, que estou dentro da CPMI, mas eu só acho que a CPMI é feita para poder apurar os fatos e entregar à Polícia Federal para apurar e indiciar e pedir, portanto, o julgamento das pessoas através do Ministério Público e o próprio Poder Judiciário. A Polícia Federal já está investigando. A gente já sabe quem são. E é importante ressaltar também que já estão bloqueados 2 bilhões 480 milhões de descontos indevidos, devidamente bloqueados, o que poderá, não estou afirmando que será, mas poderá ser suficiente, inclusive, para devolver com mais rapidez esses recursos que foram descontados e que precisam ser, portanto, colocados. E, por último, precisamos analisar não só o desconto feito para a associação. Já vamos analisar os descontos que foram feitos para os empréstimos ao sistema bancário brasileiro, porque tem muita autorização para empréstimo, e no meu modo de ver, tanto é que na minha contribuição, no meu projeto de lei que está em discussão na Câmara dos Deputados, eu não só proíbo o desconto para as associações, mas é o único projeto que pede a suspensão durante 12 meses desse empréstimo consignado, enquanto a gente apura que pode ter mais alguma questão aí envolvida. E, por fim, 6 bilhões que tanto se propagou é o total de descontos feitos, não é o total dos valores indevidos, descontados indevidamente. Por isso que eu aposto que esses 2 bilhões 480 milhões possam ser suficientes para fazer o ressarcimento, além da prisão de cada um desses 5 que já estão aí devidamente apurados, e a gente espera, portanto, que essa apuração na própria CPI, CPMI, possa realmente desvendar aquilo que a Polícia Federal já nos indicou até aqui.
Deputado Mauro Benevides, que é do PDT do Ceará, vice-líder do governo da Câmara. Obrigado sempre, deputado, pela atenção. Bom fim de semana. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço a todos e conte aqui comigo firmemente. Muito obrigado. Bom, e domingo, claro, a Jovem Pan vai acompanhar essa reunião do governo com o Congresso Nacional para saber a alternativa à alta do IOF.